A humanização no atendimento hospitalar é um dos grandes desafios da saúde, seja ela pública ou privada, e é um assunto urgente. Quando um paciente busca atendimento, ele não procura apenas pelo problema físico, mas também conforto e alívio. A preocupação do profissional de saúde tem sido apenas solucionar o problema, sendo esquecida a empatia. O respeito à individualidade do paciente precisa estar presente em qualquer atendimento, pois iremos nos deparar com diferentes classes sociais, etnias, orientações sexuais, raça, bem como diferentes culturas. De fato, a vivência da filosofia e antropologia nos ajudará a ampliar o olhar nos cuidados profissionais. Em uma UTI, além de pacientes com quadros graves, também são assistidos aqueles que passaram por grandes cirurgias e estão sob risco elevado de complicações, e que por isso necessitam de vigilância constante. UTI significa unidade de terapia intensiva e é uma área restrita dentro do hospital voltada ao atendimento de pacientes que necessitam de maiores cuidados e monitoramento 24 horas por dia. A UTI oferece suporte avançado à vida, por isso é dotada de tecnologia, profissionais de diferentes especialidades e com condições para atuar imediatamente frente a complicações e ocorrências indesejadas. Assim como pessoas em fase pós-operatória de cirurgias menores, mas que, por enfermidades associadas, como por exemplo diabetes e hipertensão, podem sofrer algum tipo de complicação. As UTIs podem ser classificadas em adulto, pediátrica, pediátrica mista, neonatal e as UTIs especializadas. Dentre elas destacam-se cardiológica, cirúrgica, neurológica, transplante, dentre outras. Existem alguns aparelhos que são essenciais para o bom funcionamento de um setor de UTI. Veja a seguir quais são os principais: desfibrilador, oxímetro, ventilador pulmonar, ultrassom, monitor, terapia de alto fluxo, eletrocardiógrafo, bomba de infusão. Temos na UTI médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, intensivistas, técnicos de enfermagem e profissionais de apoio, como psicólogos, assistente social, farmacêuticos, entre outros. Ainda permite-se na UTI o acesso de religiosos para atenderem os pacientes a pedido dos mesmos ou de seus familiares. Todos os profissionais citados compõem os cuidados intensivos, devido principalmente ao fato que as preocupações na atualidade dos cuidados em saúde extrapolam o quesito doença, pois o indivíduo precisa ser abordado de maneira integral, como um ser individual com todas as suas particularidades, necessidades e peculiaridades, levando em consideração, se possível, seus anseios, preceitos e desejos, bem como sua religiosidade e crenças. A unidade de terapia intensiva foi criada a partir da evolução das salas de recuperação pós-anestésica, na década de 20, para pacientes submetidos à neurocirurgia no Hospital Johns Hopkins, e a primeira UTI foi criada em 1926 em Boston, pelo Dr. Walter Denby. Antes dessa primeira unidade de terapia intensiva, um projeto idealizado pela enfermeira britânica Florence Nightingale, conhecida como a Dama da Lâmpada, merece nossa atenção. Em 1854, inicia-se a Guerra da Crimeia, no qual a Inglaterra, França e Turquia declaram guerra à Rússia. Em condições precárias de cuidados, havia uma alta mortalidade entre os soldados hospitalizados e as mortes chegaram ao índice de 40%. Foi aí que Florence e mais 38 voluntárias partiram para os campos de Skúrate, assumindo o atendimento, e a mortalidade caiu para 2%. O que aconteceu de tão diferente? Simples. A enfermeira classificou os doentes de acordo com o grau de dependência, dispondo-os nas enfermarias, de tal maneira que os mais graves ficassem próximos à área de trabalho de enfermagem, para maior vigilância e melhor atendimento. Ou seja, aquela era uma unidade de monitoração de paciente grave. É ali que nasce o projeto embrionário do que são hoje nossas UTI. O primeiro médico intensivista foi o austríaco Peter Safar. Ele estimulou e preconizou o atendimento de urgência e emergência, além de formular o ABC primário, bem como criar a ventilação artificial boca a boca e massagem cardíaca externa. No Brasil, a implantação da primeira UTI foi na década de 70, no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O surgimento da prática em UTI marcou um dos maiores progressos obtidos pelos hospitais, visto que antes dela o cuidado ao doente grave realizava-se nas próprias enfermarias, o que muitas vezes representava um risco à evolução do paciente.
No campo das políticas públicas de saúde, humanização diz respeito à transformação dos modelos de atenção e de gestão nos serviços e sistemas de saúde, indicando a necessária construção de novas relações entre usuários e trabalhadores e destes entre si. O elo fundamental do processo de humanização é a comunicação efetiva entre equipe, paciente e família, no sentido de identificar as dificuldades e promover o melhor atendimento. Um processo vivencial que permeia toda a atividade do local e das pessoas que ali trabalham, dando ao paciente o tratamento que merece como pessoa. É preciso colocar-se no lugar do outro, desligar o automático onde as ações são baseadas exclusivamente na realização das tarefas. Evidencia-se a necessidade de sensibilidade dos profissionais para executarem os cuidados, observando as manifestações verbais e não verbais do cliente, podendo indicar ao enfermeiro suas necessidades individuais. Deste modo, a comunicação é essencial para uma melhor assistência ao cliente e à família que estão vivenciando o processo de hospitalização, podendo resultar em estresse e sofrimento. Para tanto, o enfermeiro precisa ter atitudes de sensibilidade e empatia entre todos, contribuindo com a assistência humanizada. O trabalho de enfermagem em UTI abrange diversas necessidades para qualificar a assistência prestada ao paciente e familiar com foco na humanização, sendo necessário ao profissional unir o saber técnico-científico para prover uma assistência humanizada segura e de melhor qualidade. Entretanto, é importante que não ocorra a supervalorização do aparato tecnológico, para que o cuidar, o saber ouvir, o saber se colocar no lugar do outro não sejam esquecidos. Pacientes internados com Covid-19 no interior de São Paulo ganharam um conforto no isolamento da UTI. Luvas de látex quentes que imitam o toque humano. A ideia foi dessas duas enfermeiras da pequena cidade de São Carlos, no interior paulista. Elas improvisaram a técnica que chamam de mãozinhas do amor. Semei e Vanessa enchem luvas de látex com água morna em um chuveiro do hospital em que trabalham e amarram a ponta, como balões d'água. Depois, colocam uma luva de cada lado da mão nas pessoas que lutam pela vida na UTI para a Covid-19. O paciente se sente acolhido como se alguém tivesse mãos dadas com eles. O método foi desenvolvido há cerca de um mês. Além do suporte emocional, aquecer as mãos dos pacientes tem vários benefícios, entre eles o aumento do fluxo sanguíneo. As mãos frias podem resultar em leituras incorretas dos níveis de oxigênio no sangue, e as luvas garantem que isso não aconteça. Agora, hospitais em toda a cidade usam a técnica, que entrega resultados imediatos. É algo inacreditável você ver o quão rápida é a evolução do paciente, é magnífico. Dificuldades da implementação da humanização para o paciente adulto e sua família e os profissionais de enfermagem em unidades de terapia intensiva. A preocupação com o cuidado e atenção aos pacientes hospitalizados levou o Ministério da Saúde a criar no ano de 2003 a Política Nacional de Humanização, PNH. Este programa buscava disseminar a ideia de humanização nas práticas de saúde e melhorar a qualidade e a eficácia dos serviços ofertados à população. Diante disso, sabemos que as unidades de terapia intensiva são um local de referência para prestar cuidados críticos, onde o risco de morte é constante, em que há um grande número de procedimentos e de alta complexidade, exigindo de todos os profissionais a aquisição de características e competências que os tornem capazes de trabalhar diariamente com a finitude da vida. Outro dificultador do PNH em UTIs relaciona-se ao desrespeito à individualidade dos pacientes e a problemas na ambiência. Podemos citar a exposição do corpo do paciente, o cuidar sem chamar pelo nome, barulhos excessivos e baixas temperaturas no setor, além da falta de consideração às vontades e desejos apresentados pelos pacientes. Quando se fala em humanização no contexto de uma UTI, é necessário apontar as dificuldades comumente encontradas para sua implementação, pois a rotina neste setor faz com que muitas vezes os enfermeiros não reflitam sobre a importância de atos de atenção e carinho, como tocar, ouvir e conversar, ocasionando a ausência desse tipo de ação na prestação do cuidado. A sobrecarga de trabalho é mais um fator dificultador para a humanização. Vários profissionais se sentem estressados e não conseguem demonstrar afeto pelo paciente e até mesmo respeito. Muito serviço e pouca mão de obra fazem com que a UTI se torne um ambiente hostil, muitas vezes desestimulando a vontade de realizar as atribuições da unidade de maneira correta, não atingindo a assistência especializada e humanizada.
Na realidade, quando as instituições não oferecem um ambiente adequado, com recursos humanos e materiais quantitativos e qualitativos suficientes, remuneração digna e motivação para o trabalho, além de oportunidades para que os profissionais se aperfeiçoem em suas áreas de atuação, sua atuação de maneira humanizada é prejudicada. As dificuldades encontradas pela enfermagem ainda são inúmeras. No quesito acolhimento, ainda há uma falta de diálogo entre famílias e equipe. No acolhimento é necessário ouvir as queixas, identificar preocupações e escutar as angústias e medos, assim podendo analisar cada situação de modo individual com empatia, trazendo uma atenção integral. O processo de acolhimento, informação e comunicação são práticas de humanização indispensável ao atendimento de equipe de enfermagem. Assim, é necessário que os profissionais de saúde tenham sua dignidade e condição humana respeitadas com reconhecimento e valorização dos seus trabalhos. Sem dúvidas, com essas garantias, uma assistência de qualidade humanizada torna-se possível. Estratégias para a implementação da humanização ao paciente adulto, família e profissionais de enfermagem em unidades de terapia intensiva. Tratar o paciente pelo nome. É útil colocar pequenas identificações na cabeceira, no pé da cama ou próximo à entrada do boxe ou quarto. Colocar um painel do lado do leito do paciente para que possa afixar fotos de amigos e familiares, recados, mensagens, etc. Explicar com antecedência os procedimentos que serão realizados, independentemente do nível de consciência do paciente. Estar atento aos sinais não verbais emitidos pelos pacientes. Desenvolver a percepção de quando algo agrada ou incomoda. Cuidar para não invadir seu espaço pessoal sem pedir licença. A flexibilização em visita estendida da família após a avaliação da equipe multidisciplinar. Implantação de um grupo de trabalho hospitalar e rodas de conversa para os funcionários. As condições físicas de trabalho, como espaço físico suficiente, uniformes, recursos materiais e humanos. A necessidade constante de formação e de atualização do profissional da saúde. Discutir assuntos cotidianos dentro da equipe e refletir sobre empatia, condutas, qualidade de atendimento ou mesmo sobre aspectos de autoconhecimento do enfermeiro. É imprescindível a criação de um espaço dialógico, interativo e relacional para a partilha, a convivência e o estreitamento do vínculo afetivo entre usuário, família e equipe. Tendo em vista os aspectos observados, é evidente a necessidade da interação humanizada enfermeiro, paciente e família. É fato que, em se tratando de relacionamento, o processo de comunicação é necessário e deve ser eficiente, seja ele verbal ou não verbal. O processo de hospitalização traz vários transtornos para o paciente e seu familiar. Então, o enfermeiro deve utilizar estratégias objetivando interagir com o cliente familiar por meio de atitudes de sensibilidade, aceitação e empatia. Portanto, a comunicação é um ponto positivo que permeia a interação enfermeiro-cliente e que pode se tornar terapêutico. Os cuidadores devem promover o bem-estar tanto para doentes quanto para familiares. Devem perceber a importância do relacionamento, da presença, da comunicação, da disponibilidade, da forma efetiva e com qualidade. A focalização do cuidado de enfermagem nos princípios da humanização, aliando o cuidado técnico ao cuidado emocional, possibilita a solução de vários problemas que interferem no relacionamento enfermeiro-paciente-família. Permite ainda aos profissionais lidar com as limitações e conflitos de uma forma mais saudável, respeitando valores e concepções do outro. Desta forma, a identificação de fatores comportamentais na comunicação, relevante o elo da humanização da assistência, favorece o desenvolvimento de estratégias que fortalecerão a construção individual e melhor enfrentamento profissional. Olá, meu nome é Daniela, eu sou enfermeira. Eu vou falar sobre a humanização na UTI. Eu vou contar um pouquinho da minha história primeiro. Em 2001, eu terminei um curso de auxiliar de enfermagem. Em 2003, eu fiz a complementação de técnico. Em 2009, eu me formei como enfermeira. Em 2010, eu terminei uma pós de enfermagem do trabalho. Em 2021, eu fiz uma pós de dermato. Tudo começou lá no HCE, né? E lá eu aprendi muito. Lá era um lugar que eu via muito humanização. Eu tive uma chefia que não era militar na época, tinha chefia militar e tinha uma chefia que era civil, né? Ela se preocupava muito, né? Eu posso dizer que ela é uma pessoa humana.
ela buscava meios de trazer um bem-estar para o paciente, né? Um conforto para a família e um ambiente de trabalho para os seus profissionais ali. Porque a humanização é um conjunto, né? Não adianta eu ser humano com um paciente e não ser humano com os profissionais que estão ali. Eu não dar esse apoio. Porque eu saio da minha casa para trabalhar, eu largo os meus. E eu preciso estar bem lá, nesse ambiente de trabalho. Esse ambiente de trabalho tem que ser harmonioso, ele tem que ser agradável. Você tem que sair da sua casa para você se sentir bem naquele local. E o paciente, ele precisa ser bem tratado, bem cuidado. Ele precisa se sentir acolhido, amado naquele ambiente. E lá eu encontrei isso tudo. Eu fui aprendendo muito naquele local com as pessoas que trabalhavam comigo, né? Nós não éramos um grupo, nós éramos uma equipe de verdade. A gente fazia tudo junto e brigava pela gente para isso acontecer. E nisso refletia no cliente, porque a gente satisfeito, a gente fazia cada vez mais, né? Tudo que ela pedia era feito e com eficiência, né? E o cliente ficava satisfeito porque ele voltava, quando ele saía da UTI, ele voltava para agradecer, ele voltava para ver a gente, né? Teve pacientes que viraram amigos, então é aí que está a humanização, né? E o familiar ainda mais satisfeito mais ainda, né? Porque quando você está com um familiar internado, você quer que quem esteja lá cuide do jeito que você ia cuidar. E nem sempre é assim, né, gente? Outra história, assim, de UTI que eu vivi foi na UTI NEL, que no primeiro dia que eu fui para a UTI NEL, eu cheguei lá, me deram um paciente lindo, muito fofo, e eu nunca tinha lidado com criança na UTI. E o que eu percebi que você precisa se doar, né? Você precisa estar ali se doando o tempo todo. E ele precisava, para ele parar de chorar, ele precisava só do calor da minha mão nele. E toda vez que eu chegava na incubadora e botava a minha mão, ele parava de chorar. Quando eu saía dali, ele chorava. Aí ainda apelidaram assim, falaram, lá, seu filho tá te chamando. Isso, eu vi como é que é importante a gente amar, né? A gente fazer aquilo com carinho e com satisfação. Outro foi uma noite que eu passei na UTI NEL e as crianças muito agitadas dentro da incubadora, eu peguei um livro para ler. Aí, mas não entende. Eu falei, entende, gente. Porque e aí eu fiz a primeira noite, fiz a segunda, fiz a terceira. E no meu plantão eles se acalmavam. Isso é humanização. E fazia com amor. Então, ter humanização na UTI é você visar o profissional, o cliente e o familiar. Se você não tiver isso junto, fazer com que todos estejam satisfeitos, você não vai ter uma humanização. É isso, gente, que eu tenho de experiência. Eu passei por vários outros setores e eu falo para vocês, levam humanização para a vida. Que humanização é vida, tá? É amor, é esperança. Obrigada.